Show de bola. Então, eu vou fazer essa gravação. Espero que o áudio esteja bom. E o objetivo é discutir complicações agudas que acontecem no paciente que tem cirrose, né? É claro que existem várias complicações, então eu vou tentar ser bem dinâmico durante a apresentação. Não vou falar muitos detalhes, claro, de cada uma das complicações, mas para suprir essa falta, talvez, de aprofundamento em si, em cada uma das complicações, vai ter essa apresentação é uma apresentação dinâmica, que tem alguns recursos. E essa apresentação está disponível para vocês. Basta acessar o drive do estágio do PSM Porta, onde estão todos os residentes lá, e nessa apresentação, nesse drive, vocês vão ter o link para a apresentação, vocês podem abrir a apresentação e interagir com ela. Então, sempre que vocês virem esse símbolo daqui, é a sugestão de leitura sobre o tema. Então, por exemplo, pode sugerir os cadernos do Evernote, que vão estar inseridos na apresentação, o up-to-date, ou mesmo algum link com alguma revisão, algum artigo em si. Sempre que tiver esse linkzinho daqui do PubMed, indica para a gente algum artigo. Se você clicar nele, você provavelmente vai encontrar referência direta para algum artigo. Se vocês encontrarem algum desses links que não está funcionando tão bem, provavelmente é porque deve ter alguma coisa depois da barra, porque vem assim, o PubMed .gov barra um número e pode ter outro conteúdo ali. Se tiver outro conteúdo ali, basta excluir aquele outro conteúdo, continuar só no número. E aí vai dar certo o link, tá bom? Como vocês estão vendo, certas coisas, quando você clica, aparecem informações. E aí, é claro, se vocês estão vendo a apresentação aqui, vocês não vão conseguir ler com detalhe essas informações. A apresentação é interativa justamente para vocês poderem ir lá. E se vocês clicarem no símbolozinho do Evernote, vocês são direcionados imediatamente para o caderno daquele assunto. É um caderno com resumo baseado em evidência das coisas que eu fui lendo para montar um encontro. Beleza. Então vamos começar com o primeiro caso clínico, que é um homem de 56 anos de idade, tem uma cirrose por álcool, já teve varizes de esôfago, foi tratada com ligadura e usa carvedilol 12,5 de 12 em 12. Ele tem um aumento do volume abdominal há 3 meses, dispneia leve agora, e os sinais vitais dele são normais. No exame clínico tem uma ascite tensa e um edema, e um edema de membros inferiores. Qual que é a conduta, por quê e como realizá-la, e quais são as complicações possíveis? Então vamos lá. Para, pensa, escreve, confia em mim, escreve para te obrigar a detalhar a tua resposta, para ver se você vai estar com a resposta completa. Ou mesmo se você vai pensar em coisas que eu não pensei, se a minha resposta está incompleta. E aí dá play. E aí continua em conta. Então, claro, essa primeira chamada aí é para discutir sobre um tema muito frequente, que é a peritonite bacteriana espontânea. Então, mais uma vez, se você vier aqui no caderninho, ó, vai ter aqui as sugestões de leitura sobre esse tema, sobre PBE. Bem, vamos começar lembrando um pouco da patogenia e dos fatores de risco envolvidos na PBE. E talvez tenham coisas aqui que vocês nem tenham sido apresentados ou não leram em algum outro momento. Pode ser. Então, a patogenia tem 4 pontos principais: hipocloridria, desmotilidade intestinal, aumento da permeabilidade intestinal e a redução das opsoninas do líquido acítico. Então, se vocês clicarem nesse botãozinho que fica aqui em cima, ó, ele mostra para vocês quais são as interações possíveis dentro desse slide de apresentação. Então, se a gente vem aqui em hipocloridria, vocês vão ter uma explicação breve e vários artigos aqui discorrendo sobre o tema. Bem, a hipocloridria que acontece nesses pacientes acaba fazendo com que você tenha uma alteração na quantidade, né, das bactérias intestinais, no balanço dessas bactérias intestinais, o que aumenta o risco de PBE. Né? E essa hipocloridria acontece tanto pela doença, como frequentemente pelo uso de inibidores de bomba de prótons, que esses pacientes frequentemente usam. Tá certo? A desmotilidade intestinal é um outro fator de risco. Né? Então, você tem um aumento do óxido nítrico, mais as alterações de alguns peptídeos intestinais, mais uma neuropatia autonômica que acontece nesse intestino. Isso reduz a motilidade intestinal,
promove um supercrescimento bacteriano, essa disbiose de bactérias do intestino, e isso aumenta o risco de translocação e de PBE. E o aumento da permeabilidade, né? Ele tem uma patogenia toda intrinsecamente envolvida, né? Claro que esses detalhes de patogenia, eles são um pouco chatos de se ouvir numa aula, né? Então, patogenia é sempre uma coisa que a gente aprende lendo mesmo, né? Lutando contra o livro, contra o artigo, até aquilo entrar na gente. Mas isso e alguns fatores de risco bem conhecidos são um child maior, a presença de ascite, claro, e episódios prévios de PBE. Né? Então, isso é muito relacionado com a alteração da permeabilidade intestinal. E, por fim, as opsoninas do líquido acítico, elas estão reduzidas. E a redução dessas opsoninas, a gente consegue ver de maneira indireta por uma redução de proteínas. Então, lembra que quando o líquido acítico ele tem pouca proteína, isso se correlaciona com maior risco de PBE. Por quê? Porque eu tenho menos opsonina nesse líquido. E as opsoninas seriam importantes para impedir uma infecção desse líquido daí. Né? Então, quando a gente pensa no risco aumentado desses pacientes, né, quais são os fatores de risco para eu ter, então, uma PBE? Bem, além, claro, da própria da presença de ascite, né? Se a gente tiver uma proteína acítica menor que 1, se eu já tive uma PBE prévia, se eu tenho uma bilirrubina total maior do que 2,5, se eu estou tendo agora uma hemorragia varicosa, se eu faço uso de inibidor de bomba de próton, ou mesmo se é um paciente desnutrido. Né? Mostra que ele também já está num grau mais avançado da doença. Né? Essa disbiose, esse aumento de permeabilidade intestinal já são mais comuns nesse momento do paciente desnutrido. Então, esses são os principais fatores de risco para o paciente desenvolver PBE. Não se esqueçam, usar inibidor de bomba de próton é um fator de risco. Então, vamos tentar tirar essa medicação dos pacientes. Agora, se eu tiver uma proteína cítica não tão baixa assim, então, por exemplo, uma proteína cítica menor do que 1,5, mas, somado a isso, eu tenho algumas outras características, e esse paciente ele também tem um risco maior. Né? E eu também posso considerar nesse paciente até uma profilaxia primária do evento. Né? Quais são esses outros fatores de risco? Estão aí. Então, se eu tiver um child alto, se eu tenho uma creatinina alterada, se eu tenho uma ureia alterada, se eu tenho um sódio mais baixo. São marcadores de uma doença mais avançada, né, mais evoluída. E quais são as manifestações clínicas da PBE? Isso é super interessante. Né? Uma das principais manifestações é a febre, que chega até 69% dos casos. Né? Agora, frequentemente os nossos pacientes, pelo menos, não aferem a temperatura, né? Ou não têm o hábito de fazer essa aferição. E a gente encontra eles com alteração mental, que acontece em torno de 54% dos casos. A dor abdominal, o desconforto abdominal, acontece em mais ou menos uns 49%, a depender do trabalho, um pouco mais também. Então, a dor abdominal, o desconforto abdominal é bem frequente. Né? Diarreia é outra manifestação que pode acontecer. Talvez a gente não se atente tanto a ela assim, mas ela pode acontecer. Por outro lado, ilho paralítico também é uma manifestação que pode acontecer na PBE. Então, fica a lição, né? Óbvio, se o paciente tem ascite, tem febre, PBE é uma possibilidade. Se ele tem dor abdominal, PBE é uma possibilidade. Mas lembra, diarreia e constipação também podem ser manifestações de um paciente com PBE. Já a hipotensão e a hipotermia são diagnósticos, são sintomas, que a gente vê menos frequentemente nesses pacientes com PBE hoje em dia, mas que também podem acontecer. Né? E aí, se a gente está pensando em PBE, quais exames que eu vou pedir e em quais tubos que eu vou coletar? Pausa, pensa, escreve e depois dá play. E eu vou tomar meu gole de café. Quero ver se você vai fazer isso. Então vamos lá. A gente vai ter esse tubo azul daqui, que é o tubo que ele tem citrato, é o tubo frequentemente usado para o TP, para o TTPA. Já o tubo roxo, que é o tubo com EDTA, é o tubo frequentemente usado para hemograma, mas ele também pode ser utilizado para citologia oncótica e para o ADA, dois exames que frequentemente a gente pede, então a gente tem que saber isso. Dependendo do laboratório onde você estiver, a análise da citologia oncótica não é nesse tubo de EDTA, mas sim num tubo de Falcon ou de urina estéril, naquele tubo com tampinha vermelha.
Então, tem que saber qual que vai ser a preferência do laboratório. Já esse tubo vermelho daqui, ele tem um tubo vermelho com gel no fundo e um tubo vermelho sem gel no fundo. Esse tubo vermelho, ele serve basicamente para bioquímica. E a depender se ele tem gel ou não tem gel, ele pode servir para exames diferentes, inclusive de endócrino, exames diferentes de endocrinologia, para análise de algumas drogas. Então, é importante que o seu laboratório, a pessoa que está fazendo a coleta, aí precisa saber isso. Para nossa análise, para quando a gente médico vai inserir, fazer o pedido e tal, a bioquímica que a gente pede, geralmente, se você estiver coletando do sangue, ou a análise bioquímica que você está fazendo de algum líquido corporal, ela é nesse tubo daí, tanto faz se ele vai ter gel ou não vai ter gel. Agora, esse tubo ele pode não ser vermelho, ele pode ser naquele amarelinho dourado, né? Já o tubo verde é um tubo para análise de lactato, de amônia, de HLA, mas o lactato também pode ser analisado no tubo cinza ou mesmo direto na seringa de gaso, né? E o tubo cinza, ele serve para o lactato, para a glicose, idealmente. Frequentemente a gente não tem o tubo cinza, a gente faz análise da glicose no próprio tubo vermelho barra amarelo. E esses dois do campo são mais fáceis de se conhecer, né? São os tubos de cultura. Tanto a cultura aeróbia como a cultura anaeróbia. Se eu estou fazendo análise do líquido acítico, pelo amor de Deus, não confunde acítico com derrame pleural. São líquidos em cavidades diferentes, têm contextos diferentes e validação diferente para os exames complementares. Então, se eu faço análise do líquido acítico, eu quero saber principalmente a celularidade total e fracionada, a proteína total e a albumina desse líquido e a cultura desse líquido. Sendo que eu posso ou não acrescentar o bacterioscópico nesse rol de primeiros exames necessários para análise do líquido. Ah, mas eu já sei que o paciente tem cirrose. Preciso ficar fazendo a proteína para calcular de novo GASA? Não, não preciso. Vou pedir só a celularidade e a cultura com ou sem bacterioscópio. Quais exames que eu vou ponderar? Eu vou ponderar se eu vou pesquisar citologia oncótica, de acordo com a minha procura diagnóstica, claro, e eu vou ponderar se eu vou fazer DHL glicose. De acordo com o quê? Com a chance de eu estar diante de uma peritonite bacteriana secundária a uma lesão de alço. Se eu acho que eu estou diante disso, vamos fazer DHL glicose. Putz, e o pH? Pô, o pH que é muito usado para o líquido pleural. No líquido acítico, olha, os trabalhos mostram que tem diferença entre o pH da peritonite bacteriana secundária para o pH da peritonite bacteriana espontânea. Mas essa diferença, às vezes, é muito centesimal. Então, a gente, às vezes, não consegue fazer essa detecção, para fazer essa distinção. Diferente do DHL, que vai estar, nossa, o DHL na peritonite bacteriana secundária está explodido, está maior que 1000, a glicose está super baixa, lá perto de 30, de 10, de 3, de 5. Então, é diferente o grau de diferenciação desse exame. Então, o pH está. Se eu estou pensando em PBS, está errado de eu pedir o pH? Não, não está errado. Mas, a depender da PBS, ele pode não ser suficiente para fazer essa distinção. E aí isso é ruim, porque isso pode te confundir. Porque você está pensando em PBS, você vai ter que interagir com outra equipe frequentemente, né? Então, fica de olho se você realmente acha que é necessário fazer o pH. Deixei aqui esse link, que é um link muito legal, um fluxogramazinho para como pensar em acite de acordo com GASA, né? Então, um fluxograma bonitinho, bem legal sobre o assunto. E uma outra imagem que eu coloquei aqui, uma imagem que a gente construiu para o estágio da porta, né? Que é um fluxograma também, diante de acite e dos resultados do líquido acítico, qual etiologia que eu posso pensar, para qual caminho que eu vou, né? Mais uma vez, a apresentação é uma apresentação dinâmica, que vocês conseguem interagir. Então, não vai dar para vocês verem nessa tela daí. Vai precisar abrir a apresentação, interagir com ela, mexer nela, para poder completar a aula de hoje. Bem, e aí eu pergunto para vocês, beleza, mas vocês já se perguntaram alguma vez qual que é o padrão ouro para o diagnóstico de PBE? Qual será o padrão ouro? Né? Porque a gente está falando de diagnóstico que é microbiológico, mas eu faço a celularidade do líquido acítico para servir. Né? Tem aqui um link muito legal do Twitter desse médico, é um médico americano, estadunidense, que ele discute um pouco sobre isso, assim, como que a gente faz o diagnóstico de PBE? Porque tem
gente usa o critério que a gente usa e tudo mais. Então, num tutorial, né, numa sequência de tweets, ele explica um pouquinho sobre isso. E aqui também tem um link de um artigo sobre o assunto. Basta clicar aqui que vocês são direcionados para o artigo. Basicamente, gente, a gente às vezes pensa que a bactéria translocou do intestino para o líquido acítico, né? Não, não é do intestino para o líquido acítico. Isso que é legal. O estudo em rato mostra que o que parece que acontece? A bactéria está lá no intestino, ela transloca para o linfonodo mesentérico. E do linfonodo mesentérico ela cai no líquido acítico. Por isso que nem sempre a gente vai encontrar a bactéria em si no líquido acítico. E a cultura vira negativa. Mas essa bactéria ela já está se translocando do lume intestinal para dentro de uma circulação linfática e já está ocasionando uma infecção, né? Então isso é muito legal de se pensar. E é por isso que a gente não usa o critério microbiológico para o diagnóstico de PBE, né? A gente usa um critério celular. Eu fiz uma revisão histórica sobre isso, que parece que assim, PBE, ela teve um primeiro relato, parece que foi por volta de 1893. E aí, em 1961, ainda não era um diagnóstico assim super coeso na literatura, tem essa publicação muito legal que ele mostra que, olha, diferentes pacientes, 5 pacientes, com diferentes líquidos acíticos. E ele mostra que, olha o nível de leucócito dos pacientes. Em alguns ele nem dosou, não sabia que isso era importante de se fazer. Em outros, 13 mil leucócitos, 1.400, 2.700 leucócitos. E ele vai mostrando numa outra publicação que, putz, parece que essa doença não é tão rara quanto a gente imaginava, parece que essa doença é super frequente. Olha só, quando a gente começou a prestar atenção, olha como foi bombando de casos no nosso hospital. E aí, a doença começa a ser mais conhecida, né? E a gente começa, ao longo das décadas do século passado, começa a perguntar como é que eu vou fazer para conseguir chegar no diagnóstico da melhor forma possível. Olha só como era o líquido acítico de alguns dos primeiros casos de PBE. Aqui são os leucócitos de líquidos não infectados, os polimorfos de líquido não infectado. Aqui os leucócitos de líquido infectado e os polimorfos de líquido não infectado. Perdão. Aqui são os leucócitos de líquido infectado e os polimorfos de líquido infectado. Olha a quantidade de polimorfo nuclear. São 2.600 polimorfos nucleares no líquido infectado. Hoje em dia, não é esse padrão que a gente vê no líquido acítico de pacientes com PBE. Por quê? Porque a gente começou a fazer esse diagnóstico mais precocemente. A gente conheceu a doença e, uma vez conhecendo a doença, a gente observou a mortalidade dela, que era alta. Uma vez observando a mortalidade dela, que era alta, a gente começou a tentar procurar formas de fazer o diagnóstico precoce, até que se chegou no corte do polimorfo nuclear que a gente tem hoje em dia. Notem também, por exemplo, aqui, o pH do líquido acítico. Tá vendo? Tem diferença de um para outro. Um é 7,45, o outro 7,24. Então, tem diferença no pH do líquido? De uma PBE para um líquido normal? Tem. Uma PBS faz um pH mais baixo? Faz. Mas esses cortes não são cortes bem definidos. São cortes mais difíceis. Então, a gente não costuma usar o pH como uma métrica importante na avaliação do paciente com PBE. pH é do líquido pleural. Pleural, pH. pH, pleural. Então, o que eu quero que fique na cabeça de vocês? O diagnóstico clássico de PBE era uma peritonite franca, paciente com descompressão brusca, febre ruim, barriga horrível. Então, foi assim que se descobriu o diagnóstico. Mas, hoje em dia, a gente usa o quê? A gente usa o corte de 250 polimorfos nucleares. Putz, mas se vier 250 polimorfos nucleares e depois a cultura vier negativa, a famosa cite neutrofílica, e aí, o que eu faço? O que você vai fazer é tratar igual. Por que você vai tratar igual? Porque tem trabalho da década de 80 mostrando que esses pacientes eles evoluem de maneira idêntica aos pacientes que vêm com cultura positiva. E faz sentido isso? Faz. Faz por causa do slide anterior. A bactéria ela não transloca do lúmen para dentro do líquido acítico. Ela transloca do lúmen para o linfonodo.
Então pode ser que a cultura venha negativa, porque a bactéria ainda não caiu no líquido acítico. Então, a cite neutrofílica, você vai tratar igual a peritonite bacteriana clássica, que vai ser quando você tem o neutrófilo aumentado e a cultura positiva. Fechou? Ah, eu quero ler mais sobre o assunto. Tá aí o caderno do Evernote. Basta clicar no link, apresentação interativa. Então, beleza. PBE, né? Era um dos aspectos que eu queria abordar com vocês. O outro aspecto que eu queria abordar é, e aí? Reduzir a CIT. Vale mais a pena fazer parassintese ou usar diurético? Tem prós e contras dos dois lados. Porém, eu vou apresentar para vocês algumas das características da parassintese. O caderno do Evernote está aí, as referências bibliográficas estão aí. Nos cadernos tem um resuminho de cada artigo que eu fui lendo. Ou pelo menos um print da coisa mais importante que eu achei daquele artigo. Quando a gente faz uma parassintese, isso reduz as opsoninas daquele líquido acítico. E essa redução das opsoninas aumenta o risco de infecção. Além disso, a parassintese ela também aumenta o risco de disfunção hemodinâmica e consome tempo intra-hospitalar, porque você tem que ficar lá funcionando o líquido acítico. Né? Todo mundo já fez parassintese, provavelmente, sabe que você fica um tempão, principalmente quando uma ascite grande. Além disso, quando a gente vai fazer uma parassintese de grande monta, a gente repõe albumina. Então, a priori, existiria uma tendência para tentar fazer com que o diurético seja a terapêutica de escolha desses pacientes, por causa de todos esses pontos negativos aí da parassintese. Mas vão ter alguns pacientes que vão acabar necessitando da parassintese de repetição. Né? Puxa, e esse número da albumina, esse número mágico? Ah, tirei mais de 5 litros, tem que repor a albumina. Por quê? Porque parece que, historicamente, quando pegavam os pacientes, quando estavam percebendo que, assim, quando a gente faz parassintese de alívio, tem os caras que chocam, tem os caras que fazem síncope, tem os caras que fazem disfunção renal, né? Puxa, isso daí parece uma disfunção hemodinâmica. Eu tiro um monte de líquido, tinha um monte de vaso lá colabado, apertado por aquele líquido extrínseco a ele, né, que estava aqueles vasos na barriga, porque eu tiro um monte de líquido, esses vasos dilatam. No que eles dilatam, eles roubam fluxo para dentro deles, ou seja, tem um roubo de fluxo para dentro da cavidade abdominal e um baixo fluxo para dentro do meu coração, por exemplo. Eu diminuo o meu retorno venoso. E isso contribui para eu fazer essa disfunção hemodinâmica. Bem, e aí e os pacientes têm como manifestação síncope, lipotímia, mal-estar, hipotensão, disfunção renal, tudo isso. E aí o que eles perceberam? Puxa, quando o paciente tem edema de membro inferior, o paciente que está demasiado, ele faz menos essas disfunções hemodinâmicas do que o paciente que não está demasiado, o paciente sequinho na periferia. Provavelmente por quê? O cara que está demasiado começa a redistribuir aquele líquido que está lá, né, nas partes moles e joga para dentro do vaso. Provavelmente é isso que acontece, né? Essa é a hipótese. Interessante. E aí o que perceberam? Olha, esses pacientes de maior risco, ou seja, os pacientes que eu tiro muito volume e que estão com a perna sequinha, quando eu paro de tirar o volume com 5 litros, 4, 5 litros, esses pacientes, praticamente 0% faz disfunção hemodinâmica. Ou seja, paciente de maior risco, se eu tiro menos de 4, 5 litros, esse paciente ele não faz disfunção hemodinâmica. E aí daí surge esse número mágico. Então, se eu tirei menos de 5 litros, eu não preciso da albumina. Eu tirei mais de 5 litros. Se eu tirei mais de 5 litros, eu vou repor a albumina. Quanto? Bem, inicialmente, fizeram algumas contas do líquido acítico. Você pode ver isso no caderno da Evernote com mais detalhes. Para ver assim, vamos tentar botar albumina a partir do quanto tem no líquido. E aí começaram a propor depois outros números fixos. Vamos tentar repor albumina com 4 a 8 gramas. Né? Então, assim, classicamente, o que se coloca? Para cada litro que você tirar, você vai repor 6 gramas de albumina. Isso valendo quando? Quando você tirou mais de 5 litros de alguém. Tirei 6 litros de alguém. Eu vou repor 6 vezes 6 gramas de albumina. Então, 36 gramas, por exemplo. Posso repor mais? Posso. Posso repor menos? Posso também. E tem alguns trabalhos mais recentes, são menores, são mais recentes, avaliando uma reposição menor de albumina, que parece não ser tão eficaz assim. Tá? Mas existe literatura sobre o assunto também, pode ser que surja mais ao longo dos próximos anos. Então, fechando esse primeiro caso, né? Fechando não, dando mais informação. É um homem de 56 anos,
com cirrose por álcool, varizes de esôfago com ligadura, que usa carvedilol. E aí você decidiu fazer uma paracentese, ele estava benzão, não sei o que, eu vou fazer uma paracentese. Tirei 8 litros aí. E eu já vi repor albumina para ele, já que eu tirei 8 litros. Coloquei 48 gramas de albumina para repor. Fechou, beleza. Na CIT, quando saiu o resultado, falou, saiu um número aumentado de polimorfo. A cultura está correndo, e o sangue é esse aí. Ureia 24, creatina 0,6. Vixe, tem PBE, né? Acabamos de discutir, tem PBE. E agora? Qual antibiótico você vai usar? Precisa de mais albumina ou não? E o beta-bloqueador? Tira? Fica? Muda a dose? O que você faz? Vamos lá. Bem, quando a gente fala de antibiótico na PBE, né, a gente começou pensando, meu GIF não está mais disponível. Meu GIF da esquerda. Tudo bem, era uma carrocinha bonitinha, e ali um carro voador, bem demais. Quando a gente começou discutindo antibiótico na PBE, né, a gente começou identificando uma doença com alta letalidade, que a gente foi atrás de uma identificação precoce dessa doença, com o uso de polimorfo nuclear. Em seguida, a gente começa a internar esses pacientes, reconhecendo a doença, reconhecendo a taxa de complicação, e tendo agora um alvo precoce de detecção, a gente começa a internar esses pacientes e dar um antibiótico pela veia. Qual que deve ser o futuro? O futuro deve caminhar para a gente tentar reduzir as hospitalizações relacionadas com a doença. Por quê? Porque nem todo paciente com PBE evolui mal, né? Então, a gente deve ir um pouco nesse sentido. Agora, quando eu olho para trás para ver os antibióticos que foram testados para PBE, eu tenho alguns estudos que avaliaram alguns antibióticos, tem aí o link do PubMed para uma revisão sistemática, colocando todos esses estudos aí. E nesses estudos eu posso observar que são antibióticos IV, ó. Cefotaxime, ampicilina, cefonicide, ofloxacina, cefiximina, tudo antibiótico por via venosa, né? Então, falta um pouco de evidência de antibiótico por via oral para a gente usar, né? Agora, antes de eu falar sobre oral versus venoso, será que existe algum antibiótico venoso que valha mais a pena do que outro? Será que algum se sai melhor? Quando a gente faz uma revisão, a gente não, né? A gente só lê. Quando alguém fez essa revisão sistemática para a gente, mostrou que esses diferentes antibióticos testados não tiveram diferença na mortalidade. Também não tiveram diferença em outros desfechos que estão lá na meta-análise. Basta clicar no link que vocês vão até ela. Mas ceftriaxone, cefotaxima, ciprofloxacina, ceftazidima, amikacina, cefiximina, cefonicide, tudo isso saiu meio similar. Então, a gente pode usar qualquer um desses antibióticos, que a priori não existe diferença entre eles. Putz, e por via oral? Por via oral, a evidência é muito pequena. Verdade. Mas existe uma ampla experiência de que, se o paciente ele tem uma PBE com pouco polimorfo nuclear, um estado geral muito bom, sem disfunção hemodinâmica, sem disfunção renal, com facilidade de acesso ao sistema de saúde, né? Se eu tenho essa combinação de fatores, eu posso sim fazer uma primeira dose IV do tratamento, enquanto eu fiz o diagnóstico dele, e eu libero ele para casa com o antibiótico por via oral. E a gente tem algumas opções para fazer isso. Por exemplo, ciprofloxacina, amoxicilina clavulanato, cefuroxima, né? Então dá para a gente fazer essa estratégia de liberar o paciente para casa com antibiótico por via oral, né? E eu não preciso fazer muitos dias de antibiótico. Eu posso fazer uma quantidade menor de dias. Quantos? 5 dias. 5 dias parecem ser tão eficazes quanto 10 dias de tratamento. Então, gente, beleza. Olha que sucesso. O paciente está em bom estado geral, sem disfunção hemodinâmica, sem disfunção renal, tem condição de tomar o remédio, tem condição de voltar no pronto-socorro se necessário, e a família dá suporte, dá para a gente liberar ele para casa com antibiótico por via oral, né? E se o paciente está internado, né, por algum outro motivo, faz uma PBE durante a internação? Olha, aí parece que a escolha antibiótica faz diferença. Aí parece que usar ceftriaxone, cefotaxima, ceftazidima, esses antibióticos saem pior. Então, vale a pena cobrir outras coisas. E, empiricamente, você pode colocar meropenem, imipenem, cefepim. Tá certo? Bem, e a albumina na PBE? Olha, a albumina na PBE começa com um trabalho pequeno.
Então, em 99, a gente tem 63 pacientes que foram randomizados para receber cefotaxima e 63 que foram randomizados para receber cefotaxima com albumina. E quem usou albumina teve uma redução de lesão renal aguda. Agora, quando faz uma análise de subgrupo, mostra que quem teve benefício é quem tinha alteração nos níveis de ureia, de creatinina e de bilirrubina total. A partir daí, acontecem uns outros estudos também mostrando uma tendência de benefício quando se usa a albumina, mas não é para toda a PBE. É só nesse grupo de um risco maior, ou seja, nesse grupo com alteração de ureia, alteração de creatinina ou alteração da bilirrubina. Então, você não vai fazer albumina para todo mundo. Pela evidência que a gente tem de estudos retrospectivos, você vai escolher fazer albumina para aqueles pacientes que têm essas alterações. Opa, vou anotei aqui para vocês. Então, por exemplo, os estudos usam o BUM, né, que a gente não tem esse exame tipicamente aqui. A gente usa a ureia mesmo. Então, pacientes com ureia maior do que 64, que é essa taxa de conversão, creatinina maior que 1, ou bilirrubina total maior que 4. Então, tem um paciente com PBE e essas características, vou fazer albumina. Legal, legal. E qual que é o benefício da albumina? Olha, aparentemente, a albumina nesses pacientes melhora tanto lesão renal aguda como mortalidade. A maior parte dos dados são retrospectivos, mas eles são consistentes nesse sentido, tá certo? Quero estudar isso, fazer pesquisa. Aí, tá, estuda isso, faz pesquisa, faz um prospectivo bonito. Bem, e qual que é a dose que a gente vai usar de albumina? A dose que a gente tipicamente lê e ouve é essa dose de 1,5 grama por quilo de peso no primeiro dia e 1 grama por quilo de peso no terceiro dia. Putz, por que não deu 1 e não deu 3? Olha, aparentemente aquele primeiro trabalho, ele não dá uma justificativa de por que fez assim, mas ele fez assim. E ele programou que no D1 e no D3 ele fazia coleta de sangue desses pacientes. Então, provavelmente, foi uma comodidade do desenho do ensaio clínico colocar a dose da albumina no mesmo dia que o pesquisador ia lá para fazer a coleta do sangue. Que ele ia lá e lembrava a equipe assistencial: oi, tudo bem, não sei o quê, vamos fazer uma albumina aí, deixa eu checar se fez albumina, esse tipo de coisa. Tá certo? Então, tem quem advogue e faz no D1 e no D2, não faz diferença fazer no D1 e no D2. Realmente, aparentemente não faz muita diferença, não. É mais um desenho de estudo, na verdade. Eu acho que era isso que eu tinha para falar de albumina. Estou sentindo que eu estou esquecendo algum detalhezinho, mas tudo bem. Isso é albumina PBA. Lembrei. Isso eu já fiz albumina antes, né? E agora, o que eu faço? O que a gente geralmente faz é complementar a dose, né? Então, assim, eu já fiz para 1,5 grama, devia ter feito, vamos supor, sei lá, 100 gramas de albumina. E eu infundi para ele 58. O que eu faço? Você complementa. Desse 58 para 100, falta quanto? Faltam 42. Então, você dá mais 42 gramas, 40 gramas de albumina. Beleza? Fechou. E beta-bloqueador? Olha, a maior parte dos estudos com beta-bloqueador, eles são retrospectivos. O maior estudo que tem é retrospectivo e ele fala que os pacientes que estavam usando beta-blocker no contexto de uma PBE tiveram piores resultados, piores desfechos. Né? Porém, os outros trabalhos, que são menores, eles todos caminham num outro sentido, falando, olha, parece que, na verdade, a manutenção do beta-bloqueador, ela tem um benefício, na verdade, para esses pacientes. Putz, então, e agora? O que eu faço? Parece que, na verdade, quem se beneficia mais do beta-bloqueador é o paciente que não está hipotenso. Ou seja, se essa PA começar a cair para baixo de 110, 100, segura a mão do beta-bloque. Né? Se essa PA não está caindo para baixo de 110, 100, beleza, deixa o beta-bloque na dose que está. Não mexe, que está funcionando do jeitinho que está funcionando. Fechou? Então, a priori, você não vai mexer nos beta-bloqueadores nesse paciente, a não ser que ele comece a ter uma tendência de hipotensão. Aí você vai mexer. Mais uma vez, faltam estudos de robustez, de qualidade excepcional nesse sentido. E está lá o caderno do Evernote. Basta clicar no linkzinho, você vai direcionado para o caderno. Você vai achar os estudos que eu li lá.
Você pode ver as referências direitinho. Bem, então, finalizando esse caso, é um homem de 56 anos, com uma cirrose por álcool, com varizes de esôfago com ligadura, que usa carvedilol, que fez uma paracentese, que recebeu albumina, que tem uma ascite com muito polimorfo nuclear e que o sangue dele estava normal. Então, o que foi feito para ele? Ele recebeu ceftriaxone, 2 gramas IV, ele recebeu alta com amoxicilina com clavulanato por mais 4 dias depois dessa primeira dose de ceftriaxone. Ele tem um retorno ambulatorial precoce agendado para ele e foi sugerido ambulatorialmente a introdução de espironolactona e furosemida para controle dessa ascite nele e a introdução de norfloxacina como uma profilaxia secundária depois dessa primeira PBE. Fechou? Então, esse é o resumo do primeiro caso. Caso 2, vamos lá. Um homem de 61 anos de idade tem uma cirrose por álcool e hepatite B. Varizes de esôfago foram tratados com ligadura e beta-bloqueador. Tem uma PBE prévia que usa norfloxacina. Tem uma encefalopatia hepática prévia que usa lactulose. Teve uma alteração do ciclo sono e vigília, confusão, redução da aceitação alimentar. E ele teve acolo 2 vezes por dia. Tem uma PA de 12/8, frequência cardíaca de 70, respiratória 18, saturando 96, temperatura de 36,1. No exame clínico, está desorientado, tem flap, tem ascite e tem edema de membro inferior. Um caso bem do dia a dia para quem atende cirrótico. Né? Então, como que você vai dar continuidade a esse atendimento? Quais são os próximos passos? E uma vez confirmada a hipótese de encefalopatia hepática, como é que você vai tratar esse paciente? Pausa, pensa, escreve e dá play. E vamos lá. Então, encefalopatia hepática. Mais uma vez, está aqui o linkzinho para minha sugestão de material para leitura, um artigo de revisão, uma revisão informal com podcast e dicas de um material informal. É bem legal. Sempre procure por desencadeante de uma PBE. Então, de uma encefalopatia hepática. Então, os pacientes com encefalopatia hepática, frequentemente, eles têm esse quadro desencadeado por infecção, hipocalemia, acidose, lesão renal, constipação, uso de diuréticos e desidratação, hemorragia digestiva ou mesmo uso de psicotrópicos. Isso é bem interessante. Tem um trabalho bem legal, bem grandinho, em país desenvolvido. Foram pacientes dos Estados Unidos que tinham um dos mais frequentes desencadeantes da encefalopatia hepática deles eram os psicotrópicos. Então, fiquem atentos a isso. Às vezes, o paciente está usando alguma medicação que atrapalha o sistema nervoso central. E, como carta na manga, nunca se esqueça, cálcio e magnésio, né, sempre devem ser avaliados em alguém com um estado confusional. TCE, a gente não pode esquecer, a gente às vezes esquece. E tiamina cai como uma luva, né? Dá empiricamente tiamina para paciente encefalopático. A patogenia da encefalopatia hepática, ela passa por 3 caminhos principais: a amônia, a glutamina e a inflamação. E isso tudo culmina no cérebro edemaciado, né? E aí disfuncional, fazendo as manifestações clínicas da encefalopatia hepática. A amônia, ela acaba causando uma modificação de neurotransmissores relacionados a GABA, NMDA e serotonina. A glutamina, que é outra substância, gera uma disfunção mitocondrial com edema de astrócitos. E essa combinação da amônia com a glutamina, ela promove degeneração neuronal com gliose. Esses pacientes, por outro lado, eles são cronicamente inflamados. E essa inflamação talvez contribua reduzindo a integridade da barreira hematoencefálica. E aí a amônia, com essa redução da barreira hematoencefálica, essa inflamação crônica, vai fazendo essas alterações neurocognitivas agudas. Então, tudo isso contribui junto para o edema cerebral que está acontecendo e as manifestações clínicas que a gente vai ver. Puxa, então vamos dosar amônia? Qual que é a resposta que eu espero? A resposta que eu espero é essa cara aí, do Michael Scott. Para quem gosta de The Office, né? Vocês devem conhecer o Michael Scott. Eu espero que vocês não dosem amônia. Por quê? Porque acabamos de discutir que a patogenia da doença não é absolutamente dependente da amônia. Então,
Se eu dosar a amônia e ela estiver num nível normal, e eu estiver pensando no diagnóstico de encefalopatia hepática, eu não vou deixar de pensar no diagnóstico de encefalopatia hepática. Né? O que é legal? Olha que bacana esse trabalho. Então, o título do trabalho: níveis de amônia não guiam o tratamento clínico de pacientes com encefalopatia hepática causada por cirrose. Foi um trabalho retrospectivo feito nos Estados Unidos entre 2005, pegando pacientes de 2005 a 2015. Avaliaram 1.200 pacientes. 500 pacientes tiveram amônia dosada. Desses 500, 328 estavam com ela elevada. Quando eles foram ver os grupos, né, aqui a gente tem uma curva onde eu tenho no eixo inferior os níveis de amônia, no eixo superior a dose da lactulose. Olha como o nível da amônia, de maneira não consistente, se correlaciona, de maneira consistente, perdão, não se correlaciona com subida na lactulose. O que eu esperaria se alguém estivesse usando amônia para alguma coisa? Quanto maior a amônia, mais lactulose eu vou dar. Isso acontece? Não, não acontece. Né? Fica uma coisa monótona, uma coisa em linha reta, um padrão de distribuição em linha reta. E aí, quando a gente pega para analisar gráficos de desfecho, né, observa-se que a amônia ela não afeta o tratamento que é dado e nem afeta os dias de internação do paciente. Né? Então, qual que é a ideia? Né? A amônia não é a única parte da patogenia. Então, o paciente pode ter encefalopatia hepática com amônia normal, pouco alterada ou muito alterada. A amônia não altera nem o processo diagnóstico, nem o processo terapêutico. Então, a amônia não é um exame fatalmente útil para o manejo do paciente com encefalopatia hepática. Ela pode ser útil para outras coisas. Por exemplo, um paciente confuso que eu estou suspeitando neurologicamente alterado, que eu estou suspeitando de uma doença do metabolismo, né? Coisa da pediatria, não é com a gente, né? Ou então, não, o paciente que usa ácido valproico, está tendo umas manifestações neurológicas meio estranhas, aí a amônia pode ser útil também. Ela vai guiar a tua linha de raciocínio, a tua linha diagnóstica, a tua linha terapêutica. Agora, para o paciente encefalopata, o diagnóstico é clínico. A amônia não vai afetar nem o teu diagnóstico, nem o teu tratamento. Bem, e qual que é o tratamento que a gente vai dar? O clássico, boa e velha lactulose. Né? Então, a lactulose ela tem algumas utilidades, né? Algumas formas de ação, perdão. A lactulose ela é metabolizada em alguns ácidos que vão diminuir o pH fecal. Ela vai estimular bactérias que não possuem urease, ou seja, que não formam amônia, porque ela vai ser metabolizada por essas bactérias, e ela estimula a evacuação e a mudança da microbiota intestinal, além de reduzir a absorção de glutamina, até por essa alteração do pH fecal. Então, a lactulose, ela não funciona só, ela fez o paciente fazer cocô. Não, não é só isso. E isso é importante por quê? Porque às vezes o paciente vai ter encefalopatia hepática e vai te contar, ou a família vai te contar, que ele está evacuando 2 vezes por dia. Significa que a lactulose é inútil? Não, isso não significa. Isso significa só que ele está evacuando 2 vezes por dia. Ele não está constipado. Mas a lactulose pode ser extremamente útil no tratamento desse paciente. Por quê? Porque ela age de outras formas, não só fazendo cocô, estimulando a pessoa a fazer cocô. 30 ml via oral 3 vezes por dia para os casos de encefalopatia hepática. Agora, eu posso fazer doses diferentes? Posso. Eu posso ajustar essa dose de acordo com o que o paciente usa. Vê se não faz sentido. Se o cara já usa, por exemplo, 20 ml 2 vezes por dia, e ele chega numa agudização da encefalopatia hepática, talvez se aumentar para 30 ml 3 vezes por dia, é muito pouco aumento. Ou se o cara está muito, muito ruim, é muito pouca dose. Então, o que eu posso tentar fazer? Eu posso aumentar de acordo com o que ele usa cronicamente, com o quadro atual do paciente. Precisa de uma finesse aí, mas é algo que dá para fazer. Então, tem gente que recomenda, por exemplo, em paciente grave, você dando 30 ml de lactulose ou lactulona, a cada 2, 4 horas, até o paciente acordar, ou até ele fazer muito cocô, né? Mais de 4 evacuações. Por quê? Porque aí começa a ser desconfortável até para o paciente e começa a perder muito líquido, aí muito líquido vai contribuir
vai ter uma hipovolemia, talvez hidratar, vai contribuir para a encefalopatia também, não é o que a gente quer, né? Mas existem, o que eu quero que fique existem outras formas de prescrever lactulose que não só 30 ml 3 vezes por dia. E dá para a gente tentar fazer essas outras formas, beleza? Também dá, se o paciente não consegue tomar por via oral, ou passa a sonda e dá pela sonda, ou faz uma preparação retal. Você mistura a lactulose com água destilada, com soro fisiológico, e infunde por via retal. Isso também é possível de ser feito. O polietileno glicol é uma substância com menos evidência, tem pouco trabalho com ele. Se eu não me engano, são dois, mas eu posso estar errado. O PEG, ele tem... como que você vai usar ele? Você vai usar 4 litros de PEG uma vez por dia. E você vai administrar isso em umas 4 horas. Né? O paciente tem que conseguir beber, geralmente não vai conseguir, você vai precisar passar uma sonda e dar essa quantidade de PEG. Né? É claro que a evidência é menor, mas também pode ser feito. Putz, e glicerglicerinado? Aí, mais um campo de pesquisa para quem quiser. Para fazer glicerglicerinado por via retal para encefalopatia hepática. Evidência, beirando nula. Mas a gente usa? Usa. E parece que funciona? Parece que funciona. Falta alguém provar isso aí, talvez. E tiamina? Olha, tiamina nunca está errado. Sempre coloca uma tiamina na prescrição desses pacientes. Por quê? Porque pode ser que eles sejam deficientes. Você não quer abrir um verme aí. Ou pode ser que você esteja diante de um verme e você está difícil de diagnosticar. Então, começa a tiamina. Quanto? Pode começar 500 miligramas 3 vezes por dia. Mas essa dose, gente, é bruxaria, tá? Posso fazer diferente? Posso botar 500 uma vez? 300 uma vez? Pode também. Não tem problema, tá bom? Isso é dose bruxaria, por quê? Porque alguém uma vez escreveu que usou assim e foi se repetindo. Fechou? Antibiótico. Posso usar? Olha, o antibiótico mais usado, mais estudado é a rifaximina. É um antibiótico que não tem no Brasil, né? E ela surge como um antibiótico para substituir a neomicina, que era classicamente utilizada. Só que a neomicina dava mais evento adverso. Então, ela foi sendo jogada para escanteio e a rifaximina foi sendo cada vez mais utilizada. A gente pode tentar usar o metronidazol, mas eu só achei um trabalho sobre o assunto, um trabalho de baixa qualidade. Não dá para falar que rotineiramente isso deve ser uma terapêutica. Dá para falar como se fosse uma carta na manga, caso o paciente não esteja melhorando, um caso mais grave, dá para se tentar isso daqui. E as estratégias ambulatoriais podem incluir ainda, além do uso da lactulose por via ambulatorial, o uso do Lola, glicerol fenilbutirato, que parece ser bem interessante, mas é mais recente essa medicação, a gente ainda não tem também disponível no Brasil. Aminoácido de cadeia ramificada, suplementação de zinco, tudo com evidência mais fraca. E tudo isso vocês podem encontrar mais informação antes. Só clicar ali no caderninho do Evernote. Fechou? Beleza. Então, nosso caso clínico, conclusão, foi que é um paciente com encefalopatia hepática grau 2. O desencadeante identificado foi a PBE, né? Dele, ele estava com uma PBE. Ele foi internado, recebeu ceftriaxone, lactulose, botaram 30 ml 4 vezes por dia. Não havia critérios para uso da albumina, né, associada à PBE. E foi solicitado que os acompanhantes não deixassem o paciente sozinho. Né? Às vezes a gente esquece disso, mas isso é super importante da gente lembrar também, para a família ajudar. Bem, caso 3, um homem de 53 anos de idade, ele veio por estar sentindo astênico nos últimos dias. Tem uma cirrose por vírus B, com encefalopatia hepática prévia, PBE prévia, HDA prévia. Usa lactulose, norfloxacina e já fez ligadura elástica. PA dele já é cronicamente mais baixa, deve ser por isso que ele não usa beta-bloqueador. 96 por 66. Frequência cardíaca 68, respiratória está um pouquinho para cima, saturando bem, a temperatura está boa. Hipotrofia muscular é importante, tem macite tensa e ausência de edema de membros inferiores. O laboratório foi solicitado, tem uma create de 3,4. Vixe, como que se faz agora para avaliar um paciente com lesão renal aguda? Um paciente cirrótico com lesão renal aguda. Para, pensa, escreve e continua. Mais uma vez, está aqui o caderninho. Tem uma ótima revisão nesse link que eu botei aí. Muito legal mesmo. E vamos tocar o barco. Então,
Quando a gente fala de síndrome hepatorrenal, né, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando vê uma creatina alterada no cirrótico, coça a mão para falar assim, nossa, é hepatorrenal, meu Deus. Né? A hepatorrenal, ela é uma doença que a gente conhece como sendo uma doença funcional, uma doença reversível. Né? Olha os vasos bonitinhos de um ratinho com rim normal, na foto acima, e os vasos já mais feinhos, né? Tá faltando vaso no rim do ratinho cirrótico com uma hepatorrenal. Então, a gente conhece dessa forma, uma doença reversível, uma doença funcional. Mas, alguns casos podem chegar já num primeiro insulto, ou mesmo com a repetição do insulto, eles vão fazendo uma doença estrutural, vão fazendo uma lesão da estrutura renal. Isso vai caminhando para uma lesão renal irreversível. Né? Como é que a gente teve a ideia que isso era uma doença funcional? Porque isso começou, faltou consertar esse detalhe, tinha uns pacientes que tinham uma lesão renal progressiva. E quando se transplantava o fígado dessas pessoas, o rim melhorava. Está errado o textinho aí. Mas quando se transplantava, o rim melhorava. Então falaram, então o problema não é no rim. Então o problema deve ser alguma coisa que o fígado está causando e que é transitória no rim. Né? Mas, infelizmente, alguns pacientes caminham nessa patogenia e vão para uma doença estrutural, uma doença irreversível. A patogenia da hepatorrenal, essa é a mais legal de todas, né? Porque olha como é que é bonita essa imagem. Né? Agora, não dá, gente, não dá. Não dá para explicar patogenia em aula teórica, né? Patogenia é um negócio que é você com você mesmo lutando ali para entender. Né? Depois daquela explicação simples que a gente dá para a graduação, a gente precisa que, se você quer entender mais detalhe, entender realmente a doença, né? É você com você, não tem jeito, não tem como falar isso numa aula. Eu, pelo menos, não acredito nessa possibilidade. Sempre que alguém começa a falar de patogenia, eu vou dando uma cochilada, assim, meu Deus, que papo chato. Tem vários pontos envolvidos. Algum grau de insuficiência adrenal que acontece nesses pacientes cirróticos, né? A cardiomiopatia cirrótica que acontece, que faz uma insuficiência cardíaca de alto débito, em seguida uma insuficiência cardíaca de baixo débito. A síndrome compartimental abdominal, então muito líquido acítico, alterando as pressões dentro da cavidade abdominal, alterando a perfusão renal. E também alguns mediadores, como renina, angiotensina, aldosterona, lá na estrutura vasculoglomerular, né, afetando também o funcionamento renal. Então, a gente tem várias dessas coisas acontecendo simultaneamente, contribuindo para a disfunção que vai acontecer no rim dessas pessoas. Né? E a gente tem critérios diferentes ao longo do tempo. Então, a gente começou em 96 com alguns critérios, e eles foram mudando até 2015. Então, em 2015, eu começo a colocar o seguinte, olha, para eu fechar bonitinho, né, os critérios de hepatorrenal, o que eu peço? Eu peço uma lesão renal de grau 2 ou maior. Eu peço que esse paciente, eu testei, tirar o diurético dele, colocar albumina, e vi que ele não melhorou a função renal depois de 2 dias com albumina, né, numa dose de quanto? 1 grama por quilo por dia. Ele não melhorou. E é um paciente que ele não está chocado com nefrotóxico, com outras causas óbvias. Né? Que o ultrassom dele não mostra que é um rim crônico, um rim com obstrução urinária, né? Esse tipo de coisa. Que ele não tem uma proteinúria, uma hematura tão significativas assim, a ponto de fazer com que, não, suspeito de outra doença, na verdade, suspeito de uma glomerulonefrite. Né? Eu não tenho nada disso. Né? Então, eu preciso juntar tudo isso daí. E aí, deixa eu voltar ali no aqui 2. Né? O grau 2 de lesão renal, ele pressupõe uma elevação de 2 a 2,9 do basal, ou uma diurese reduzida para menos de 0,5 ml quilo hora nesses pacientes. Opa, ficou dobrado. Faltou um Tzinho aqui, eu vou corrigir depois na apresentação final para vocês darem uma olhada lá. E aí, a gente caminha para uma mudança de denominação, a gente está caminhando para isso, né? Para, em vez de chamar de síndrome hepatorrenal tipo 1, tipo 2, ir para uma coisa chamando assim, olha, existe paciente com doença renal crônica, existe paciente com síndrome hepatorrenal por uma lesão e uma lesão renal aguda, né? Existe paciente com uma lesão renal aguda.
que não é uma síndrome hepatorrenal. A gente está caminhando um pouco para ir nesse sentido daí, né? Então, vamos lá. Peguei um paciente cirrótico, tem uma lesão renal aguda, dosei lá a creatina, está alterada. Dica: não faça um fechamento precoce do diagnóstico de síndrome hepatorrenal. O que significa fechamento precoce? É quando a gente finaliza um processo diagnóstico sem levar em consideração outras possibilidades que podem ser apropriadas. E a gente começa a negar características que estão incomuns no caso. E a gente deixa de confirmar coisas que são necessárias de confirmar. Então, por exemplo, eu deixo de fazer uma urina 1 por quê? Porque o paciente nunca tem uma glomerulonefrite. Então, você não vai atrás de procurar glomerulonefrite, por exemplo. Esse paciente está com... Fala assim, não, mas ele está hipertenso. Ele falou para mim que a urina dele está mais avermelhada e tal. Então, às vezes tem... não, mas é que estava meio incomum. Achei que o avermelhado era porque ele estava concentrando urina. Você começa a forçar uma barra, né? Isso é um fechamento precoce. Não faça esse fechamento precoce. Agora, vamos olhar para as porcentagens. As lesões renais agudas no cirrótico por causa pós-renal são raras, menos de 1%. São raras, mas não devem ser esquecidas. Por quê? Porque é fácil, né, de você tratar uma pós-renal, uma parte das vezes. Ou pelo menos começar o tratamento. Já as lesões pré-renais e as lesões renais intrínsecas são aquelas que vão guardar a maior parte dos diagnósticos, né? Então fica 40% a 60% para as pré-renais. Por isso que, quando você dá albumina, tende a melhorar. Esses pacientes aí, você tira diurético, dá albumina, melhora. Né? Ou uma parte das lesões renais, elas são frequentemente pré-renais. Né? E as causas intrínsecas. Nas causas intrínsecas, é super importante lembrar de medicamentos. Né? Mas tem outras coisas que podem fazer lesão renal intrínseca. Deixei aí essa figurinha que é muito, muito, muito legal, bem bonitinha de se ver, que ela lembra um pouco assim, quais são as doenças que acometem o rim intrinsecamente, né, e que geram disfunção renal. Bem legal essa figura para vocês terem para lembrar. Né? Saibam que quando pedir ultrassom para esses pacientes, o ultrassom às vezes pode ter dificuldade para fazer a diferenciação córtico-medular, se tem muita ascite. Então, às vezes, eles podem ter o ultrassom pode ter um pouco de dificuldade para te falar sobre a cronicidade do rim, tá bom? Bem, tem mais dois pontos aí que eu acho que são importantes da gente lembrar. A bilirrubina, ela é um vilão. Então, durante muitos anos, se esqueceu da bilirrubina, mas pacientes com bilirrubina em níveis bem altos podem ter uma nefropatia sincronicamente acontecendo pela própria bile. Né? Então, olha como é que ficam as células epiteliais do trato urinário, todas tingidas da bilirrubina, tá certo? Então, parece que faz uns cilindros lá e faz lesão direta. Então, se o paciente tem bilirrubina muito alta, às vezes pode valer, no contexto de uma disfunção renal, a gente pode tentar lavar esse pigmento. Como que a gente vai tentar lavar esse pigmento? Dando volume. Né? Putz, você dá volume para cirrótico, cuidado. Aí é o manejo, é a finesse do manejo clínico dando paciente. Outra coisa que eu posso tentar fazer é o Ursacol, para tentar diminuir um pouco a bilirrubina também, o nível de bilirrubina plasmática. Né? Agora, síndrome hepatorrenal vai fechar para alguns casos. Né? 10% a 20%. Vê se você está fechando muita síndrome hepatorrenal, tem alguma coisa meio errada. Está com muito diagnóstico. Rever um pouquinho. Vê se você não tem outras etiologias aí na jogada. A síndrome hepatorrenal tem um perfilzão de paciente. Um perfil de paciente no histórico pregresso do paciente. Tá certo? Então, nem toda lesão renal aguda, gente, é por síndrome hepatorrenal. Cuidado com isso. Cuidado se você está dando o tempo inteiro síndrome hepatorrenal. Certo? O que a gente pode fazer, então,
para tratar? Bem, se eu acho que é realmente uma síndrome hepatorenal, se o paciente tiver um líquido acítico de grande monta, eu posso tentar fazer uma paracintese, para ver se essa paracintese vai melhorar a perfusão renal. Aparentemente, a paracintese é associada com melhora tanto de parâmetro invasivo como de parâmetro não invasivo hemodinâmico. E a ideia é que eu vou fazer a paracintese e vou dar albumina junto, repor a albumina necessária daquela CIT que eu tirei. E vou ser um pouquinho mais atento para a minha reposição de albumina. Tá certo? Beleza. O paciente que não está hipervolêmico, ele já vai ganhar albumina. Não se esqueça disso. E ganhar albumina é super importante nesses casos. A albumina, inclusive a manutenção da albumina depois daqueles 2 dias de prova, quando você para estudar a taxa de sobrevida desses pacientes, você vê que ela é melhor quando se usa a albumina sincronicamente ao vasopressor, né? Então, às vezes a gente lembra do vasopressor e esquece da albumina. É importante lembrar da albumina, né? E o vasopressor? O vasopressor que a gente mais frequentemente acaba utilizando é a terlipressina. Mas eu posso usar outros? Posso. Se não tem terlipressina, pode usar noradrenalina. Pode usar octreotide em combinação? Pode usar octreotide em combinação. Então, tem outras opções também, mas o que a gente mais frequentemente usa é a terlipressina. Tentei 2, 3 dias de... Então, fiz albumina, prova de albumina por 2 dias. Não melhorou. Tem perfusão de hepatorrenal, se enquadra em hepatorrenal. O que eu vou fazer? Bem, já fiz a paracentese que precisava fazer? Ah, fiz, legal. Então, tirei líquido da barriga. Vou manter a albumina na prescrição, vou adicionar um vasopressor. Tá certo? Eu vou tentar fazer essa terapêutica por quanto tempo? Por 2, 3 dias. 2, 3 dias. Eu não tive sucesso. Essa lesão renal provavelmente ela não tem mais reversibilidade. E aí eu vou começar a desmamar essas medidas e considerar esse paciente com renal crônico. Beleza? E deixei para falar por último sobre a retirada dos diuréticos e nefrotóxicos. É importante? Bem, se você está pensando em hepatorrenal, é importante retirar diurético, retirar nefrotóxico. Tá certo? Não faz sentido você ter dado albumina, você dá vasopressor, né? E tá lá com um nefrotóxico na jogada. Um antibiótico, uma vancomicina. Evita a vancomicina para esse paciente. Né? Não faz sentido estar lá, furosemida. Tira a furosemida. Agora, por que eu deixei por último? Porque a gente vê esses pacientes chegando no PS e o que acontece? Geralmente, logo chegou cirrótico, lesão renal. O pessoal já pensa em hepatorrenal. Como eu falei, não é a maior parte dos casos que vai ser hepatorrenal. Né? Aí o que o pessoal faz? Ah, faz a prova de albumina. Beleza. Melhorou, melhorou. Não melhorou. Aí, hepatorrenal de novo. Lá vem. Só que às vezes, quando a gente vai ver o paciente, você para ver o paciente, ele está desde que ele chegou, na verdade, está lá, estertorando, desconfortável para respirar, acitizona, edema de 4 cruzes, edema pegando parede abdominal. O cara está hipervolêmico, na verdade. Então, a disfunção renal dele provavelmente é o quê? É congestão renal. E frequentemente esses pacientes eles têm a cardiomiopatia cirrótica. Então, esse coração ele começa a ficar com insuficiência cardíaca e começa a fazer como uma IC mesmo. Faz disfunção renal por congestão, além do baixo débito. Né? Então, o que você precisaria para esses pacientes que estão hipervolêmicos? Tirar volume. Olha como isso vai num caminho oposto a tudo isso da hepatorrenal. Então, precisa tentar reconhecer quem são esses pacientes que estão hipervolêmicos. Eles existem, tá? Precisa tentar reconhecer quem são eles, por quê? Porque nesses casos, a gente vai ter que tentar fazer diurético para ver se a função renal da pessoa melhora. E não focar em albumina e vasopressor. Eles existem também. É importante da gente lembrar deles. Eles estão por aí. Procura, você vai achar. E sempre que a gente estiver discutindo a hepatorrenal, precisa passar na nossa cabeça. Qual que é a terapia definitiva para esse paciente? Porque ele está chegando num momento chave na vida dele.
Ele é um candidato a transplante? Sim ou não? A gente não vai decidir isso frequentemente no ambulatório, né? Não vai decidir isso no pronto-socorro, mas sim no ambulatório. Bem, para finalizar, de maneira bem breve, literalmente bem breve, não botei nenhum caso clínico sobre o assunto. Vamos discutir sobre hemorragia digestiva. E eu deixo como sugestão de leitura tanto o up-to-date sobre o tema, como esse link que está aí informal. Bem legal. Bem, coloquei em um único slide as coisas necessárias para a gente falar sobre hemorragia digestiva no cirrótico. Vamos lá. Etiologia, a mais comum, sem dúvida, são as varizes esofágicas, é o que vem na nossa cabeça. Mas, porém, contudo, todavia, né, varizes gástricas, gastropatia hipertensiva, úlcera péptica, esofagite por refluxo e malorivase são outras possibilidades diagnósticas que a gente não deve esquecer nesses pacientes. Tá certo? Bem, opa, perdão. Bem, vasopressores são importantes de usar? Sim, são muito importantes de usar. Eles parecem, particularmente terlipressina, reduzir ressangramento e mortalidade. Então, diante de um paciente que se apresentou com hemorragia digestiva alta para a gente, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar para ele um vasopressor, que particularmente a gente vai dar preferência pela terlipressina. Tá certo? Não tem terlipressina, tireotídeo. Mas se você tiver terlipressina, dá preferência por ela. Agora, enquanto não fizer a endoscopia, esse paciente também pode ter uma úlcera. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o omeprazol. Fiz endoscopia, vi que não é úlcera, beleza. Vou deixar, vou agora para o tratamento endoscópico e tal, e talvez eu até tire o meu vasopressor. Dependendo daquilo que eu usei, eu vou usar por um tempo diferente. Bem, mas eu não devo esquecer também do omeprazol. Às vezes a gente divide assim, hemorragia digestiva, paciente cirrótico, terlipressina, paciente não cirrótico, omeprazol. Não é assim. Paciente cirrótico vai ganhar terlipressina e omeprazol. E no segundo tempo você vai definir qual que vai ser o mais importante realmente para ele. Esses pacientes, eles têm uma taxa maior de infecções, particularmente também está incluída aí a PBE. Então, a gente faz empiricamente para eles antibiótico. Então, a gente deixa essa ceftriaxone por 7 dias. Isso parece reduzir a taxa de ressangramento e a taxa de mortalidade também nesses pacientes. Super importante. E, por fim, o quinto passo, que é fundamental da gente lembrar diante do paciente com hemorragia digestiva, é a própria realização da endoscopia. Né? Então, a endoscopia com ligadura elástica ela é eficaz em cerca de 90% dos casos, né? Sendo superior à escleroterapia. Então, é uma coisa muito importante da gente fazer. O que também é importante nesses pacientes? Avaliar plaquetas, TP, TTPA e fibrinogênio. A gente esquece, mas o paciente começou a sangrar, a gente tem que olhar para a coagulação dele. Agora, você não vai ficar me corrigindo INR de paciente cirrótico, pelo amor de Deus. Não vai ficar dando plasma fresco para as pessoas por causa do INR. Tá? No paciente cirrótico, os dois parâmetros que vão ser mais importantes são quais? As plaquetas, se tiverem reduzidas, talvez valha a pena a gente fazer uma transfusão de plaquetas, uma aférese de plaquetas, e o fibrinogênio. Se tiver reduzido, talvez valha a pena a gente fazer um criopreceptado. Já. E o outro ponto que é legal da gente lembrar, isso é bacana. Esses pacientes vão fazer encefalopatia. É muito comum de acontecer. Então você já conversa com o paciente, fala que tem chance da cabeça ficar confusa, disso acontecer, e já avisa a família também, que às vezes a família vai estar do lado, daqui a 2 dias o cara está zoró, e a família está, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Fica super tensa. Então, você já pode avisar que isso tem uma alta chance de acontecer nos momentos subsequentes à hemorragia digestiva. Fechou? Então, eu tentei falar de maneira resumida sobre as várias complicações que existem no paciente com cirrose dentro do pronto-socorro. Tentei dar pinceladas sobre essas várias complicações. Dava para fazer um encontro só, super extenso sobre cada uma das complicações, obviamente. Tentei fazer de uma maneira mais resumida, colocar tudo aí para vocês. Acho que já foi bastante tempo, mesmo sendo resumido. Agora, a apresentação ela é interativa, gente. Então, ela está aí para você justamente. Abre a apresentação, clica nos links, vai
vai para o artigo, abre o caderno, vê se o que eu falei está certo, vê se o que eu falei está errado, vê as coisas que intencionalmente ou não intencionalmente também pode ter acontecido, eu esqueci de falar ou deixei de falar e que estão lá nos cadernos para você buscar essa informação, para você ir atrás dessa informação. E por que isso é importante? Porque é assim que a gente grava, né? É indo atrás daquilo que a gente quer saber, na verdade. Então, esse processo é um processo super importante. O link da apresentação, ele está lá no final no drive do estágio do PSM, e eu espero que vocês acessem, usem, estudem, e se perceberem que tem alguma coisa errada, me avisem também, né? Para eu poder corrigir também, né? Não vale ver uma coisa que está errada e não avisar o amiguinho. Isso não é muito bacana, não. Bem, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado um pouco do encontro, tá certo? E é isso, espero ter sido útil. Abraço, pessoal.